E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer algumas questõezinhas sobre movimento uniformemente variado, mas vamos falar sobre gráficos. Acompanhe aí. Olha a primeira questão. Ele diz o seguinte, que o gráfico da velocidade de subida de um elevador em função do tempo é apresentado abaixo. Veja que o gráfico ele tem aqui no seu eixo y velocidade e no eixo x, como sempre, o tempo. Quando a velocidade aparece no eixo y, se o valor não for uma linha paralela ao eixo t, que é o eixo do tempo, isso não vai ser uniforme, vai ser uniformemente variado. Por quê? Você tem uma velocidade que muda. Então, se essa velocidade está variando, aí vai ser uniformemente variado. Então, nós vamos falar sempre aqui de MUV. Vamos lá. Com base aí no gráfico, determine o seguinte. Na letra A, a classificação do movimento. Como é que você vai classificar o movimento? Movimento uniformemente variado. A classificação dele, ele tem que ser em movimento acelerado, retardado, ou, a depender do gráfico, pode ter uniforme dentro dele. Então, se você observar no gráfico, você tem primeiro que a velocidade era 0, de repente essa velocidade foi aumentando até chegar a 2. Então, nesta parte aí, de 0 a 4 segundos, aqui vamos chamar de trecho 1, nesse movimento aí, o elevador estava aumentando a velocidade dele. Então, você vai dizer aqui que o movimento, no trecho 1, ele é acelerado. No trecho 1 é acelerado. Agora, se você imaginar no trecho 2, que seria o quê? Quando está parado, parado se entende, a velocidade ela é a mesma, não está mudando a velocidade, então você tem, se a velocidade é 2 e mantém-se até um certo ponto, de 4 a 12 segundos, a velocidade continuou sendo 2 metros por segundo. Neste momento aí, no trecho 2, você vai dizer que o movimento aí já não é mais acelerado, ele é uniforme. Uniforme mesmo. Temos um movimento uniforme. Agora, imagine no trecho 3. Neste trecho 3, o que aconteceu? De 12 a 16 segundos. Veja que a velocidade aqui está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, nós vamos dizer aqui no trecho 3 que já é retardado. Então, nós temos aqui um movimento retardado. Vamos fazer agora a letra B. A letra B pede o seguinte, a aceleração do movimento. Como é que eu encontro a aceleração do movimento? Veja o seguinte, toda aceleração, ela vai dar assim, se eu falo de aceleração, ela será a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Veja que quando está dividindo, a ideia que nós temos é de uma tangente. Então, nós temos o seguinte, isso aqui seria numericamente igual a tangente. Igual a uma tangente. Só que aí é que entra algumas outras coisas. Eu tenho movimentos, uma parte em que ele está sem aceleração, que é de 4 a 12 segundos. Eu tenho uma parte que ele está acelerando e tem uma parte que está desacelerando. Uma parte aumenta a velocidade, acelera, e a outra desacelera, diminuindo a velocidade. Então, você vai ter que encontrar aí duas acelerações. Já dá para se entender aí que só vai mudar o sinal, devido ao tempo ser o mesmo, certo? Mas vamos fazer. Vamos chamar esse primeiro ângulozinho aqui do primeiro trecho de alfa. Vamos chamar aqui de alfa, no vermelhinho, alfa. Este ângulo é alfa. E aí, se eu falo de tangente, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. O cateto oposto é a variação da velocidade, que foi 2, e o cateto adjacente é o tempo, ΔT, que foi 4, de 0 a 4. Então, você já pode ir para lá. Alfa vai ficar o nosso cateto oposto, ΔV, sobre o cateto adjacente, ΔT. Quem foi ΔV? 2. 2 menos 0, 2. Quem é ΔT? 4. Pode fazer 4 menos 0 e aqui 2 menos 0 se quiser. Resultado, 2 por 4. 2 por 4, 1 por 2. 1 por 2, 0,5. É a aceleração, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós podemos fazer o seguinte.
Aceleração no trecho do ângulo aqui, ó, 3. Vamos colocar de outra cor. Nós temos aqui o seguinte. Veja que agora a aceleração vai ser o mesmo processo, tangente de alfa, vai ser a variação da velocidade, só que aí vai dar negativo, porque agora está diminuindo sua velocidade. Este negativo você pode incluir agora com o sinal em relação ao ângulo da tangente, ou você pode fazer em relação à variação dessa velocidade. O que importa é que tem que dar negativo, tem que saber disso, que vai dar negativo. Não dá para você ter um gráfico assim positivo e o outro descendo e ser positivo também. Isso não existe. Então, resultado. Nós podemos fazer assim, ó, variação de velocidade, variação de tempo. Veja que aqui nós temos o cateto oposto, que é a variação da velocidade, e o cateto adjacente, a variação do tempo. A variação do tempo é 16 menos 12. A variação da velocidade ele estava em 2, baixou para 0. Então você vai ter ó, final, que é 0, menos inicial, que era 2, sobre... Aí nós temos aqui 16 menos 12, resultado, menos 2 por 4. E aí, menos 1 por 2, então, menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração. E se a gente perguntar, e no trecho 2 teve aceleração? Não, no trecho 2 estava nula, porque a velocidade manteve-se a mesma. Então não tinha aceleração, você não precisa calcular aí. Eu quero a aceleração do movimento, foi de mais 5 no primeiro trecho e de menos 5 no segundo trecho. Menos 0,5, né? Mais 0,5 e menos 0,5. Agora a letra C, ele quer o deslocamento do elevador. O deslocamento é um espaço, é quanto ele se deslocou, quantos de metros, né? Qual a distância que ele percorreu. Quando a gente fala de espaço em um gráfico de velocidade, nós vamos falar de espaço em um gráfico de velocidade. E aí, para fazer isso, eu vou pegar uma tela, porque essa aqui está muito cheia. Vou apagar aqui e botar outra tela aqui. Veja só. Vamos lá. Olha aí. Letra C. É o que a questão quer. O deslocamento do elevador. O deslocamento, veja que nós temos aqui uma velocidade e um tempo. Então, ele parte com velocidade nada, depois chega a 2, mantém-se velocidade constante, diminui a velocidade até chegar no zero de novo. A velocidade zerou, então parou. Então, ele percorreu tudo isso aí durante o quê? 16 segundos. Quando eu quero um espaço ΔS, aí você vai ser numericamente igual à área, porque o espaço ele é velocidade, vamos chamar de delta, né? ΔV vezes ΔT. Numericamente igual à área. Só que não dá para você tem aí várias velocidades. Aí é por isso que a ideia da área ela é jogada nesse tipo de questão. Aí serve e muito bem para a gente. Esta figura completa ela é um trapézio. Ela é um trapézio. Se ela é um trapézio, todo trapézio tem altura, isso aqui é a altura, e ele tem base maior e tem base menor. Bzinho, base menor, Bzão, base maior. Quem é a altura? A altura é 2, vai de 0 a 2 no eixo da velocidade. Quem é a base menor? De 4 até 12, então 12 menos 4, eu tenho aqui 8. Quem é a base maior? Tudo de 0 a 16. E com isso a gente faz qual é o espaço percorrido. Então o elevador aí vai percorrer um espaço de quanto? A área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Formulazinha básica. Então o espaço vai ser a base maior 16 mais a base menor 8 vezes a altura, que a nossa altura aí foi 2, dividido por 2. Podemos cortar a altura com o denominador 2. Resultado, ΔS vai ser 16 mais 8. Então, nós temos aí 24 metros percorridos pelo elevador. Vamos para outra questão? Pessoal, veja essa questão aqui sobre movimento uniformemente variado. Olha o que ele diz.
é dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Determine. Então, nós temos aqui velocidade dele e tempo. Se eu tenho velocidade e tempo e a velocidade está variando, a resultante deste gráfico é uma aceleração. Então, veja que na letra A ele já pede isso. Qual é a aceleração? Vamos fazer isso aqui. Na letra A, a aceleração deste gráfico ele vai ser igual a tangente. Igual a tangente. A tangente de quem? De um ângulo. Então, vamos chamar esse ângulozinho aqui entre a linha da aceleração e o eixo do tempo igual a tangente. Esse cateto oposto ele será a variação da velocidade e nós temos o cateto adjacente. O cateto adjacente ele será a variação do tempo. Pronto. Pegou isso aí, faz a questão. Então, o cateto oposto, que é a variação da velocidade ΔV, sobre ΔT. A variação da velocidade ela vai de 0 até 30. É um movimento acelerado, está acelerando aí. Então, ele vai de 0 até 30. Nós temos, então, 30, que é a final, menos 0. Sobre o tempo. Qual a variação de tempo? O tempo começa em 0 e vai até 6, para chegar nesse ponto que corresponde ao 30. Então, nós temos 6 menos 0. Resultado, a aceleração será igual a 30 dividido por 6. A aceleração será igual a 5. 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado, já que a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Mas a letra B, ela nos pede o seguinte. A letra B, que é a variação do espaço entre t igual a 0 e t igual a 6. Ou seja, dentro deste mesmo gráfico, ele quer saber qual é o espaço percorrido. E quando a gente fala de espaço, nós não vamos mais para tangente. A gente vai agora para área. Então, imagine toda a área aqui dentro, limitado por essa linha verde, vai ser um triângulo. Então, você tem aqui um triângulo e esse triângulo ele é retângulo. Todo triângulo retângulo tem como base um cateto e como altura o outro cateto. Então, você vai dizer que o espaço, a variação de espaço, é numericamente igual à área. Esta área, vou colocar aqui a palavra, fica mais fácil. Aqui, a área. Esta área, ela vai ser a base vezes a altura dividido por 2. A base e a altura de quem? Do triângulo. Quem é a base do triângulo? A base do triângulo é o tempo. E quem é a altura do triângulo? É a velocidade. Então, nós podemos dizer que a base é ΔV e que a altura é ΔT, dividido por 2. ΔS, que é o que nós queremos, que é a área, é a variação de velocidade, que nós já vimos que é 30, vezes a variação de tempo, que nós vimos que é 6, sobre 2. Então, nós temos 30 vezes 3. Isso vai dar 90. 90 metros. Prontinho. Fazendo mais uma questão. É dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Determine. Letra A. A aceleração escalar do movimento no intervalo de 0 a 4 segundos. Veja que no gráfico nós temos dois tempos. Temos um que vai até 4 e até 6. E o gráfico ele tem uma velocidade que aumenta e outra que diminui. Então veja que aí tem duas acelerações. Vamos saber então. Ó. Ele quer aceleração escalar até 4. Então é só esse primeiro ponto aqui. Se é só esse primeiro ponto, você vai ter um ângulo aqui, vamos chamar de θ. E como nós já vimos, a aceleração ela é igual à tangente deste ângulo. Veja que aqui ela é positiva, está crescendo. A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto ele é a velocidade. Eu não coloquei um valor aqui, vamos colocar um valor aqui. Ó, 20 metros por segundo. Então, essa velocidade 20 metros por segundo vai ser ΔV sobre ΔT. Intervalo de 20 menos 0. E o tempo, 4 menos 0. Saiu do 0 até 4. Só foi até aí. Ele quer apenas até 4 segundos. Resultado vai ficar 20
por 4 e vai dar 5. 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Prontinho. Agora, na letra B, a questão quer saber a variação de espaço. A gente vai para a área. Então, veja que agora eu estou me referindo à área. Eu quero a área toda, porque ele vai até 6 segundos. A área de quem? De todo o triângulo. Todo o triângulo é em cima disso que a gente quer saber a área. Então, a altura do triângulo está aqui no meio, a altura, e nós temos a base, que é todo o tempo. Então, a base do triângulo é ΔT e a altura do triângulo é ΔV. Pode ser ΔV ou V nesse caso aqui, que vai dar 20, né? O delta vai ser 20 menos 0, que é 20. Então, vamos fazer. ΔS é numericamente igual à área. Se é numericamente igual à área, estou falando de um triângulo. Então, é base vezes altura por 2. E nós já sabemos que a base do triângulo ele é ΔT e que a altura do triângulo ele é ΔV. Tudo isso por 2. Ora, então ΔS vai ser igual a ΔT, que é a base, e nós já vimos que vai de 0 até 6. Então, nós temos 6 menos 0 e a velocidade 20 menos 0. Vamos fazer tudo assim, mas você não precisa não, viu? Vai ficar 6 vezes 20 sobre 2. Resultado de tudo isso é apenas 6 por 2, 3 vezes 20. Então, o espaço percorrido aí, nesse caso, pelo móvel, vai ser de 60 metros.